Gente, por que João, capítulo 1, versículo 1, a parte C, por que não se deve ser entendido como e o verbo era um Deus ou e a palavra era um Deus? Por que não pode ser traduzido desta maneira, conforme a versão da TNM? Vejamos aqui na gramática, Daniel Wallace falando sobre o nominativo sujeito e o nominativo predicativo na página 41 da sua obra acadêmica, a importância semântica e exegética das construções NS, nominativo sujeito, e nominativo predicativo, a dupla relação semântica. Vamos lá, a importância da construção de nominativo sujeito, nominativo predicativo afeta mais que a simples tradução, pois ambos não se correspondem intercambiavelmente, não pode ser entendido como igual, tá? O nominativo sujeito não é igual ao nominativo predicativo. A relação entre o nominativo sujeito e o nominativo predicativo resume-se assim: o predicativo descreve a classe a que o sujeito pertence. Isto é conhecido como proposição de subconjunto. Vai aprendendo aí, TJ. Onde o nominativo sujeito é um subconjunto do nominativo predicativo. Logo, o significado de o verbo se fez carne não é igual, meu querido. A carne se fez verbo. Por quê? Porque sarx, nesse texto aqui, é amplo, uma categoria maior. Pode se referir a qualquer pessoa. Então, não pode ser vertido o nominativo sujeito para o nominativo predicativo na frase, porque carne é mais amplo, pertence a uma categoria mais ampla e pode se referir a qualquer pessoa. Logo o termo verbo, que é logos, não pode ter essa igualdade, tá certo? Prosseguindo, a expressão a palavra da cruz é loucura. 1 Coríntios capítulo 18. Não quer dizer o mesmo que a loucura é a palavra da cruz, pois há outros tipos de loucura. Declarar que Deus é amor não é o mesmo que afirmar que o amor é Deus, porque existem várias relações, várias prerrogativas no que diz respeito ao amor. Então a categoria amor é mais ampla. Por quê? Porque descreve, tá, a classe em que Deus pertence, tá bom? Bom, portanto, a partir desse exemplo, o vocábulo é não significa necessariamente igual a. Então, o verbo de ligação, ele não vai dar a ideia de igualdade. Ou seja, o nominativo sujeito não é igual ao nominativo predicativo. Porém, ainda há outra relação semântica, menos frequente entre o nominativo sujeito e o nominativo predicativo, que a descrita acima, ela é às vezes chamada de proposição convencível. Vai aprendendo aí, TJ. Essa construção indica um intercâmbio idêntico, ou seja, ambos os substantivos usados têm um referencial idêntico, ou seja, as fórmulas matemáticas de A igual a B e B é igual a A são aplicáveis. As tais exemplos, uma declaração como Pelé é o maior jogador de futebol na história da FIFA, significa o mesmo que o maior jogador na história da FIFA é Pelé, ou seja, a total intercâmbio entre o nominativo sujeito e o nominativo predicativo. Ou seja, por quê? Porque tanto o maior jogador pode ser o Pelé e o Pelé pode ser o maior jogador. Ou seja, ambos são iguais e pertencem, tá, à mesma coisa, ou são a mesma coisa, queridos. Então, isto daqui que eu estou apresentando para vocês é o básico do nominativo sujeito, nominativo predicativo, dentro dessas nuances, aonde se refere as duas construções, nominativo, proposição convencível e proposição de subconjunto. Porque o que nós temos, na verdade, em João capítulo 1, parte C, um nominativo predicativo, um nominativo sujeito, dentro dessas categorias, nós temos uma proposição de subconjunto e não convencível. Por quê? Porque a segunda oração, queridos, ali, proston theon, é um acusativo de relacionamento. Então, o Logos está se relacionando com o Pai. Logo, ambos não são a mesmíssima pessoas. São pessoas distintas. Então,
na terceira oração, de João capítulo 1, parte C, não pode ser entendido como um nominativo, como uma proposição convencível. Então essa pergunta, se Jesus é Deus, então por que ele estava com Deus? Gente, essa é uma pergunta totalmente furada para quem não conhece realmente teologia, para quem não conhece a doutrina trinitariana. É para quem não conhece. Essa pergunta é para quem é leigo, para quem não conhece. Tá bom? Fazer essa pergunta é uma pergunta praticamente descabida, tá certo? E não merece, na verdade, nenhuma atenção para esta pergunta, porque está sendo explicado de forma categórica, cristalina, aqui que Jesus não é o Pai. Ambos são distintos, tá? São distintos. E para acabar com essa ideia que eles sempre fazem, ou essas argumentações, essas indagações que eles fazem, se Jesus ele é Deus, porque ele está com o Pai? Gente, Deus ele pode ser composto sim, tá, de 3 membros, tá, de 3 pessoas, da mesma forma que um ser humano, dentro das funções cognitivas, o homem ele é composto, o ser humano ele é composto de volição, ou seja, vontade. Ele é composto de coordenação motora. Ele pode agir. E o homem também, além dele ele conter a volição, e também, que na verdade é a mente, ele tem sentimentos, emoções. E isso não faz o ser humano um ser 3 seres biológicos. E o ser humano ele é finito. Deus é um ser infinito e não pode possuir em sua essência 3 membros pessoais. Gente, é totalmente descabido essa ideia, tá? Então vejamos, com base nessa construção que eu acabei de apresentar para vocês sobre a proposição de subconjunto e a proposição convencível, ficou claro aqui para vocês. Eu queria deixar uma pergunta para as testemunhas de Jeová responderem, tá? Com base aqui na versão da TNM, gente, está escrito desta maneira aqui: portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Vejamos, o Filho do Homem é Senhor. Vejamos, aqui nós temos um verbo de ligação, tá? O predicativo e o sujeito aqui, e o sujeito aqui, tá certo? Essa construção de João, essa construção de Marcos 2:28, que está aqui na TNM, jw.org, jw.org, tá? Para vocês contemplarem de forma cristalina, está aqui a Bible em Marcos 2:28, aqui o texto em grego, Hosti Kyrios, estin horios tu, antropo kaitu sabato. Gente, vejamos aqui, é a mesmíssima construção que João capítulo 1, verso 1. Verbo de ligação, verbo estin na terceira pessoa, Kyrios, predicativo pré-verbal, anartro. Cadê o artigo aqui? É anartro, querido. Tá? E é pré-verbal. E está aqui o sujeito. Horios tu antropo. Vejamos, qual base gramatical, essa é a pergunta, tá? Que os tradutores da TNM utilizaram para traduzirem aqui em Marcos 2:28, que esse senhor aqui, vejamos aqui, esse senhor aqui é qualitativo. Ele é qualitativo. Aqui, qualitativo. É senhor. Qualitativo. Querem mais? Vejamos aqui, João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1. Vou mostrar aqui a mesmíssima construção. Verbo de ligação, vem aqui, and, predicativo sujeito, e o sujeito após o verbo de ligação. Mesmíssima construção. Qual base gramatical? Qual obra acadêmica que as testemunhas de Jeová utilizaram? Aqui é só um texto. Existem vários textos, mas aqui é só um texto, tá? Eu estou usando aqui, a TNM. Qual base gramatical os tradutores da TNM definiram? Que o nominativo sujeito, sujeito, predicativo, pré-verbal, anartro, em alguns textos deve ser traduzido como indefinido, como qualitativo, tá? E qualitativo. Essa é uma pergunta básica. Tá? Pergunta básica. E qual regra eles utilizaram para aqui traduzirem esse senhor aqui como qualitativo? Se fosse definido, teria o artigo aqui, tá, gente? Teria o artigo aqui, se fosse definido, tá? Mas não tem artigo, é qualitativo. E aí? E agora? Como fica? João capítulo 1 é qualitativo.
tá? E nós temos uma proposição de subconjunto. Proposição de subconjunto. Tá? A tradução er, e a palavra é divino, porque Jesus contém a mesmíssima natureza, substância e essência que é o Pai. Isso é inegável, queridos. Isso é inegável. Tá? É inegável. Tá? Daniel Wallace vai falar mais sobre... Verifique esses dois tipos de relacionamentos no gráfico abaixo. Então ele vai fazer aqui, ó, preposição corolária, preposição convencível. Tá? Vai falar mais sobre aqui, mas aqui eu não vou adentrar mais, tá? Nesse quesito aqui. Aqui já ficou claro. Essa é a pergunta que eu deixo para as testemunhas de Jeová.